Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E hoje tem Dragão, hoje tem decisão no estádio Serra Dourada. Atlético e Olímpia se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e só a vitória, e não é qualquer vitória, interessa ao clube rubro-negro para seguir vivo dentro da competição internacional. E já no clima de decisão, a gente faz esse pré-jogo para você com as prováveis escalações, o que é que a gente pode esperar taticamente desse jogo, o retrospecto entre eles, tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Futebol 62. Olha eu aqui no Futebol 62, aquele abraço, seja muito bem-vindo ao canal. É sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência. Já deixa aí aquele like da confiança, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, comente, compartilhe as nossas publicações. Desta forma, você ajuda a fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é o Bazar do Professor Alcides, uma loja de departamentos presente em várias cidades de Goiás, também da Bahia. Lá você encontra produtos de excelente qualidade, material escolar, material esportivo, calçados, tudo isso no Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás. Bazar do Professor Alcides, parceiro do Futebol 62. E vamos já entrar no clima? Afinal, é decisão. É decisão. A gente tem que ter um QI diferente, um desejo diferente, para já estimular um pouquinho você aí, torcedor atleticano. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. E que hoje o Atlético consiga dar alegria ao seu coração, torcedor rubro-negro. Olha só, vamos explicar primeiro aqui matematicamente, né, este jogo. O Atlético perdeu o confronto de ida 2-0. Para se classificar no tempo normal, precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença, 3-0, 4-1, 5-2, etc. Se vencer por 2 gols de diferença, independente do placar, 2-0, 3-1, 4-2, a decisão vai para os pênaltis. Se vencer por um placar inferior a 2 gols ou qualquer outro resultado, quem sai classificado é a equipe do Olímpia, tá bem? Essa é a situação matemática do jogo de logo mais no estádio Serra Dourada. Agora vamos trazer para vocês aqui o serviço do jogo: Atlético e Olímpia, Copa Sul-Americana, oitavas de final, jogo de volta. A partida acontece nesta quinta-feira, 7 de julho, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O Atlético volta a jogar no Serra Dourada depois de quase 3 anos. Né? A última vez que o Atlético jogou lá foi em 2019, contra o Vila Nova pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os ingressos, R$ 20 na arquibancada, R$ 40 na cadeira. O torcedor atleticano paga meia entrada com a camisa do clube. Lembrando que no estádio não venderá ingresso. Isso porque a Conmebol não permite. Você pode vender o ingresso apenas de maneira antecipada, aí pode ser em outros locais, pode ser até no próprio estádio, pode ser de maneira virtual, mas na hora do jogo no estádio não se vende ingresso. O retrospecto entre as duas equipes, apenas um jogo, né, que foi o confronto de ida dessa fase oitavas de final, uma vitória do Olímpia com 2 gols, né, o único jogo que aconteceu entre eles. Os dados aí do futeboldegoias.com.br. E a arbitragem para hoje, a arbitragem colombiana do experiente Vilmar Roldan. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Alexander Guzmán e Sebastián Vela. No VAR estará o chileno Julio Buscanhán. Certo? Este aí é o quarteto que vai comandar esse jogo no estádio Serra Dourada, logo mais a partir das 21 horas e 30 minutos. No Atlético, o técnico Jorginho tem apenas uma dúvida para o jogo. O xará Jorginho foi relacionado, mas não se sabe ainda se ele terá condições de jogar. Se ele tiver, a tendência é que ele comece no time titular. Se ele não tiver essas condições, Shailon deve ser a escolha do treinador para seguir, né, inclusive atuando na meia da equipe rubro-negra.
O provável Atlético para hoje: Ronaldo, Rainer, Edson, Ramon e Jefferson, Baralhas e Marlon Freitas, Ayrton, Shailon ou Jorginho e o Elton Rato lá na frente, e o Diego Churin, o Dragão no 4-2-3-1. Do outro lado, o técnico Júlio Cáceres, ele conta com retornos importantes. O Ortiz está de volta, o Paiva está de volta, deve ficar no banco de reservas, mas são dois jogadores de muita capacidade, estão entre os principais do time paraguaio, eles que não jogaram no confronto de ida. No final de semana, o Olímpia jogou com o time reservas pelo Campeonato Paraguaio, justamente para poupar a equipe para esse confronto contra o Atlético. O Olímpia deve ir a campo com o Vieira, o Otalvaro, lateral direito, Luiz Ares, Salcedo e o Ivan Torres, o Ortiz e o Quintana, os dois volantes, o Cardoso e o Alejandro Silva, os dois meias, lá na frente o Derlis Gonzalez e o Recalde, o 4-4-2 do técnico paraguaio Júlio Cáceres. Bem, essas equipes, a maioria delas, né, desses times de outros países sul-americanos, eles costumam ter postura, inclusive comportamental, dentro de campo, muito diferente dos jogos em casa com os jogos fora. Eles costumam ser muito valentes dentro de casa, aguerridos, vão para cima, audaciosos, vamos dizer assim, e normalmente fora de casa eles já adotam uma postura bem diferente. Aí são times já muito fechados, tentando explorar apenas o contra-ataque. É aquele antigo jogo, né, dos anos 80, anos 90 ali. Dentro de casa, muita intensidade, fora de casa, muitos cuidados. Então, eu penso que o Olímpia vai ter uma postura bem diferente daquela que ele teve lá no Defensores del Chaco. A tendência, penso eu, que a equipe fazer um jogo bem reativo, tentando marcar lá atrás. O Olímpia tem uma vantagem considerável no jogo. O Olímpia entra em campo podendo perder até por um gol de diferença. Se perder por 2, ainda tem pênaltis. Então a tendência é que a equipe paraguaia espere o Atlético e tente explorar o desespero rubro-negro, especialmente se o gol não sair ali no início do jogo. E o Atlético, por sua vez, tem que fazer justamente o papel contrário. O Atlético, que foi muito tímido lá no Paraguai, principalmente no primeiro tempo, tem que sair, tem que buscar. Evidentemente que tem que se tomar os cuidados necessários, mas o Atlético é quem precisa arriscar. O Atlético é quem precisa criar volume de jogo, o Atlético é quem precisa tirar o Olímpia dessa zona de conforto que ele está, que ele entra em campo. Então cabe ao Atlético cutucar o adversário, desestabilizar o adversário. E isso não é uma questão só tática, nem técnica. O Atlético precisa criar no Serra Dourada um ambiente que provoque isso, inclusive com a participação ativa do torcedor rubro-negro. O torcedor do Atlético precisa ir ao estádio hoje, é fato. É um jogo importantíssimo para a história do clube. O Atlético tem a chance de chegar entre os 8 melhores de uma competição internacional, de uma competição sul-americana. Então, a hora é essa. Não importa se perdeu o jogo da ida, e daí? Né? Se perdeu, você tenta reverter. Então hoje é a hora o ingresso está barato, né? O valor que o Atlético cobra pelos ingressos comparado a outros estados brasileiros é um valor bem baixo. Então, o Atlético, por exemplo, o torcedor do Atlético com a camisa do clube pode assistir o jogo por R$ 10. Né? Por um jogo deste tamanho, é um valor irrisório, vamos chamar assim. Eu sei que a situação financeira está difícil, mas você não encontra preços como este em lugar nenhum do país, praticamente, com exceção de Bragança Paulista. Então, o Atlético precisa criar esse ambiente, Atlético, torcida, para inflamar o jogo. Porque é um jogo lento, um jogo moroso, um jogo calmo, estudado demais, é muito bom para o Olímpia. O Atlético precisa de um jogo quente, de um jogo movimentado, o Atlético precisa colocar a vaga em disputa, né? Puxar a vaga para a disputa, que neste momento ela está muito encaminhada para a equipe do Olímpia. O Atlético ganhou uma sobrevida lá no Paraguai, quando naquela reta final ali tomou bola na trave, o Ronaldo fez grande defesa, um terceiro gol do Olímpia ali.
enterraria praticamente as chances do Atlético. O terceiro gol não saiu, então o Atlético tem mais vida, tem mais possibilidades de reverter esse jogo aqui no Serra Dourada. Mas o Atlético vai precisar fazer isso, inflamar o jogo. Pode não ser inflamar o jogo o tempo todo, mas precisa ter aqueles momentos em que a equipe consiga inflamar o jogo e assim, dessa forma, buscar o resultado. O Atlético teve um exemplo muito interessante nesta semana do Internacional, que também havia perdido por 2 gols de diferença, saiu perdendo no Beira-Rio, mas criou essa atmosfera, né? Diminuiu o placar, criou essa atmosfera para virar o jogo e virou. Virou o placar no primeiro tempo e mais 2 gols no segundo tempo garantiram à equipe colorada a classificação. Então, o Atlético precisa, aquele é um bom exemplo para a equipe atleticana seguir. Jogadores como Churin, por exemplo, o centroavante, é importantíssimo um jogo como esse, tem que ter poder de presença diária, tem que ter poder de decisão. Se o Jorginho não jogar, penso que fará muita falta. Se ele jogar, ótimo. Mas o fato é que, seja o Jorginho ou o Charlton, precisa chamar a responsabilidade do jogo. Os homens de lado do Atlético precisam ser mais eficientes nessa partida do que foram lá no confronto da ida. E a defesa do Atlético evitar aquelas bobagens cometidas, né? Precisa estar atento, concentrado dentro do jogo, concentração alta o tempo todo, para você não tomar um gol. Porque se você toma um gol, aí você obriga o ataque a fazer 4 para se classificar ou 3 para levar para os pênaltis. Aí você torna a missão muito mais difícil. Então, que o Atlético consiga ter essa concentração e essa capacidade necessárias para vencer a equipe do Olímpia pela diferença que o classifique, ou que pelo menos consiga levar essa decisão para os pênaltis e aí, quem sabe, buscar uma classificação nesta disputa. É isso aí, gente. É o que eu penso e o que eu preparei sobre esse jogo entre Atlético e Olímpia aqui no estádio Serra Dourada. E só falando um pouquinho do Olímpia, muito cuidado, Derlis Gonzalez, Cardoso, jogadores de boa movimentação, jogadores que aproveitam bem o espaço, o, o Alejandro Silva também, um jogador que chega à frente, né, mostrou um bom poder de chegar à área no jogo da ida. Então são alguns jogadores que merecem cuidados por parte da equipe do Atlético nesta equipe paraguaia. Tá bem? Você, torcedor atleticano, fica à vontade, deixa aí a sua mensagem, deixa aí o seu otimismo na equipe rubro-negra, que logo mais faz essa decisão no estádio Serra Dourada. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.